ela acha que eu peco muito, né? Eu falo, mas eu não cumpro. É que é muito difícil a gente fazer tudo certo, né? A gente nunca é, a gente não é perfeito. A gente sempre deixa a desejar. Então, essa palavra aqui, ela é de um cunho muito, muito forte, né? Se fizer certo, é certo que serás aceito. Isso Deus falando conosco, né? Deus falou para Caim. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja teu nome, Senhor amado. Nessa hora, Jesus, nós te damos graça, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo sono que tu nos concedeste, Pai. Obrigado, Senhor, porque o ontem não é mais hoje. Ontem eu estava ruim, mas hoje eu estou aqui, Senhor, para dizer que tu é Deus. É a tua mão poderosa que nos sustém e nos coloca de pé, Pai. Passado é passado, o presente é agora, Senhor. O mais tarde, o amanhã, só a ti pertence. E nós já te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai, que tu vai nos conceder, Senhor amado. Toma minha sobrinha nas tuas mãos, cobre ela com teu sangue. Deus nos dê sabedoria divina, Senhor, pois tu és o nosso professor, o teu Espírito Santo que vai nos orientar, Senhor amado. Deus eterno, tudo está nas tuas potentes mãos. Toma o Fábio nas tuas mãos, meu Deus, pois ele se encontra enfermo, Senhor. Deus, que tu venha sarar, que tu venha curar ele, levantar e colocar ele de pé, Senhor. Em nome de Jesus, todos quantos faz parte desse devocional, Senhor amado. Que tu venha abençoar cada um, Pai, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria divina nessa manhã. Vamos ler a tua palavra, Pai amado. Tua palavra relata onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, assim, Senhor, tu se faz presente. E eu creio, Senhor amado, que esta sala está cheia do teu Espírito Santo, meu Deus. Os teus anjos estão aqui conosco, Pai. E a proteção divina recairá sobre nós, ó Pai. Assim como aquela espada resplandecente tu colocaste na porta do Éden, Senhor. Assim está. Estamos guardados por ti também. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, vou estar lendo aqui então. Amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde estás, Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei.
Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes esse será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E confessou Caim a sua mulher, aliás, se conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Matusalém, Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exila também teve a Dubal Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E Dubal Caim foi lá e disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Bom dia, minhas irmãs amadas. Eu hoje tive dificuldade para entrar aqui, porque eu fiquei aqui acho que 3 dias, né? Ou 2 dias, sem poder entrar. Tive problema aqui. Os irmãos devem estar sabendo, né? Aqui deu uma chuva muito grande, choveu bastante, um temporal, uma ventania, e derrubaram muitas árvores aqui na região onde eu moro. E a ANEL teve muito trabalho. Eles conseguiram religar a nossa energia aqui por volta das 3:30 da madrugada hoje. E eu tentei entrar aqui, foi difícil. Mas consegui entrar. E aqui estou. Amém. Peguei o bonde andando aqui,
não sei nem por onde começar. Eu gostaria de ter começado bem antes, porque esse livro de Gênesis é muito interessante, tem muitas coisas muitas perguntas a ser feitas e muitas respostas a ser dadas. E gostaria de conversar com mais pessoas, mas como eu peguei o bonde andando, eu vou ficar ouvindo um pouquinho aí. O Tamires, dá continuidade, Tamires, que você estava lendo do início. Pode falar, comentar para nós. Eu estava aqui, né? A parte que eu estava lendo sobre o nascimento, né, de Caim e Abel. Todo mundo já sabe, né? A gente leu aqui sobre o nascimento dele, e na hora que eu estava lendo, o que me chamou a atenção aqui, né, é que Abel não, Adão e Eva, eles falaram, né, sobre Deus para os filhos deles. Eles ensinaram ali, né? Creio eu assim, não é uma conjectura minha, porque a Bíblia vai falar aqui, né, que aconteceu no 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu entendo aqui, né, nessa palavra, que Caim, ele foi a primeira pessoa que trouxe uma oferta para Deus, né? Trouxe uma oferta ali para Deus. Na Bíblia não vai nos dizer se Adão e Eva também faziam essas ofertas, né? Para o Senhor. Mas provavelmente eles ensinaram, falaram quem era Deus, né? Porque senão eles não iam conhecer a Deus. Então Caim ali, ele foi o primeiro a levar a oferta. Só que como fala aqui, né, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Não diz como era o fruto, né? Já no lado de Abel, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou ao Senhor, e da sua gordura, e atentou ao Senhor para a oferta de Abel. Abel, ele foi mais detalhado, né? Ele trouxe um primogênito. O primogênito nós sabemos que é o primeiro, né? Então ele trouxe ali uma oferta que foi o primeiro, o primogênito. Ele não tirou qualquer oferta, qualquer ovelha que estava ali no pasto dele, né? Que ele era pastor de ovelhas, não. Ele tirou o primeiro. E isso é muito importante, né? Na vida da gente, porque Deus, ele não é qualquer um. Do mesmo jeito que eu falo sempre para minha filha, né? Eu não sou qualquer pessoa para ela. Não é que eu tenho que ser a primeira, mas eu sou mais importante do que as colegas, do que os amigos, né? Do que algumas pessoas, porque ela tem que acreditar mais em mim, né? Que eu sou a mãe, do que outras pessoas. Então, Deus, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que colocar, né? Se a gente quer dar algo para Deus, a gente tem que pensar no algo melhor do que a gente daria para outras pessoas, porque temos que colocar Deus acima de tudo. E Abel, ele fez isso. Abel, ele pegou o primeiro, o primogênito, foi a primeira ovelha que ele tinha. Ele foi e ofertou. Ele poderia ter pegado um carinho, né? Um amor, né? Ou ele poderia ter pegado qualquer ovelha que estava ali no pasto, de qualquer jeito, ou até doente, já ia morrer mesmo, né? E pegar e sacrificar. Mas não, ele pegou o primeiro do primogênito, né? O primogênito das suas ovelhas. E Caim, pelo que a gente entende nessa mensagem, que eu entendo nessa mensagem, é que Caim, ele pegou qualquer fruto que tinha ali. Então, Deus,
logicamente, se agradou para o que era melhor. Porque se a gente se agrada pelo que é melhor, imagine, né? O nosso Deus. E Deus, ele não quer qualquer coisa, ele não quer que a gente leve qualquer coisa para ele. Nós temos, né, que se santificar, temos que estar ao pé dele, temos que dar uma adoração diferenciada a ele. Louvado seja Deus por esse despertamento para nós, né? Que devemos dar o primeiro para Deus, o primeiro lugar para Deus. A primazia é de Deus. Eu sempre relato isso toda vez, toda questão que eu vou falar. Deus, ele não, ele se importa assim com o seu coração. E você tira primeiro para o Senhor. Quando você tira primeiro para o Senhor, você vai ter lucros, você vai se render. Então, é em tudo Deus falando, né? Então, Abel, ele sentia por obrigação dar o melhor para Deus, porque para Deus e por Deus são todas as coisas. Esses dias o irmão estava falando, né? Mas como é Deus? Olha, para Deus, por Deus, para Deus e por Deus são todas as coisas. Então, tudo tem que ser em nome do Senhor Jesus. Tudo tem que ser para o Senhor. Porque o Senhor fez, o Senhor criou. Por que não a gente dá o primeiro lugar? Às vezes a gente pega, se incomoda. Minha mãe, antigamente, quando minha mãe ia fazer a comida, o primeiro tinha que ser para o meu irmão mais velho, porque estava dentro de casa, era ele que cuidava da casa, porque meu pai veio a óbito, então a gente ficou na responsabilidade desse meu irmão. Então, minha mãe achava por obrigação tudo ser primeiro para ele. O primeiro pedaço do pudim, o primeiro pedaço, o peito do frango era para o meu irmão. Então, tudo era para ele e a gente respeitava aquela responsabilidade que minha mãe tinha com o nosso irmão. Acho que Tamires já deve lembrar disso. Então, tudo era o primeiro para o meu irmão. Então, como nós, ser humano, queremos dar o primeiro lugar para os nossos filhos, por que não a Deus o primeiro lugar? Porque às vezes a gente dá honra para o homem e não dá para Deus, se a gente for bem analisar. Então, o primeiro lugar para Deus. Tamires Dias, ela tem a filhinha dela, ela só tem uma filha, a primogênita dela. Então, tudo que ela vai fazer, ela quer botar a filha dela sempre ali, ó, aqui é para Gabi, eu vou comprar para Gabi. Ela deixa de comprar um calçado para ela poder comprar para Gabi. Ela deixa de fazer alguma coisa importante para ela, mas ela quer fazer para Gabi. E a gente tem que olhar que para Deus e por Deus, primeiro Deus, depois o resto, porque Deus é quem cuida de nós. Às vezes nós damos o nosso amor mais ao filho do que ao próprio Deus, não é verdade? Então a gente está aqui aprendendo que a primazia tem que ser. A pessoa pensa que a primazia vem só no dinheiro, mas a primazia não só vem no dinheiro. A primazia vem pela manhã, oh, aleluia, Deus. A primazia é quando você abrir os olhos e ser grato a Deus. É a primazia. Seus olhos têm que contemplar a glória de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ontem eu estava arriada, cheguei de viagem no sábado à noite. Eu ia para a casa da Tam, mas aí eu fiquei pensando, analisando. X e X e X dá X. Então, X por cá vai dar X. Então, vou ficar melhor para mim eu ficar por cá por causa do X. Os irmãos não entendem, mas ficar sem entender. Também Deus entende, Deus entende. Então, eu fiz. Aí, vim embora no domingo, dormi no sábado, na casa de uma amiga. E Deus é sabedor de todas essas coisas. Eu amanheci o dia, acordei, era umas 5h30, mais ou menos, eu fiquei quietinha, eu estava na casa dela e eu precisava ver ela acordar para depois eu me mover. Aí, na hora que eu acordei, fui ao banheiro me ajeitar, comecei já a me ajeitar, eu vi que ela gosta de ouvir aquele Bruno Leonardo. Então, eu vi que ela tinha acordado. Aí ela estava escutando a mensagem do Bruno Leonardo,
E depois da mensagem do Bruno Leonardo, ela virou para mim assim: E aí, Neidinha, deixa para você ir amanhã, que ela na segunda-feira eu falei: Não, não posso deixar para ir amanhã, eu tenho que ir hoje, porque eu tenho que ajeitar as coisas. E com isso eu já estava me sentindo mal, sabe? Aí cheguei em casa, me senti mal, nem desarrumei a mala, nem desarrumei. Tá ali a mala. Vou mostrar a mala para vocês verem, ó. Deu para ver aí? Deu para ver a mala? Então, deixei a mala ali, nem desarrumar, não desarrumei. Passei tão mal, gente. Aquela náusea de domingo, domingo o dia inteiro, a noite toda, náusea, náusea, náusea. E assim, ontem que eu vim conseguir melhorar, depois que eu joguei tudo para fora realmente. Então, Deus ele cuida de nós, por que não nós darmos a primazia para Deus? Primeiro Deus, depois nós, né? E o que relata aqui sobre Adão e Eva, que eles pecaram, por causa dele veio ter que vir a maldade, ter que vir tudo. E aí eles tiveram os filhos dele para poder se refletir até hoje, né? Fulano matando ciclano, ciclano matando Beltrano, e assim vai, por causa da maldição lançada de Deus sobre a vida de Caim, né, irmãos? Amém. É interessante, né, essa passagem aqui. A minha, a minha esposa, ela sempre cobra de mim isso aqui, sabe? Que eu sempre falo, eu tenho comigo essa palavra, né? Eu decorei essa palavra na minha mente e sempre falo: se fizeres certo, é certo que serás aceito. Então, a minha esposa, ela cobra de mim diariamente isso aí. Ela acha que eu peco muito, né? Eu falo, mas eu não cumpro. É que é muito difícil a gente fazer tudo certo, né? A gente não é perfeito. A gente sempre deixa a desejar. Então, essa palavra aqui, ela é de um cunho muito forte, né? Se fizeres certo, é certo que serás aceito. Isso Deus falando conosco, né? Deus falou para Caim. Por que caiu o teu semblante? Por que te iraste? Né? Quando Deus olhou para Caim, Deus viu que o semblante dele estava caído, né? A fisionomia dele era uma fisionomia abatida. Ele, a partir daquele momento, ele já ele não tinha mais a mesma alegria, né? Por quê? Porque ele sentiu ciúme. O ciúme se apoderou dele. O que ele fez, ele mesmo sentiu que não agradou a Deus. A sua oferta não foi uma oferta plausível. Ele viu que ele fez uma coisa, ele fez de qualquer jeito. E eu posso dizer hoje que Deus cobra de nós tudo aquilo que nós fazemos. Tudo. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos fazer, devemos fazer bem feito. Pode ser para um amigo, pode ser para o seu trabalho, para o seu patrão, pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser onde quer que seja. Deus cobra de nós a perfeição nessas coisas. É claro que ninguém é perfeito. E é difícil a gente ser perfeito. Mas nós temos que fazer o melhor. Nós temos que nos esforçar nesse sentido, para agradar ao próximo.
Quando a gente faz alguma coisa que agrada a outra pessoa, ela tem o privilégio de demonstrar a sua gratidão para nós. Algumas pessoas não, talvez não queira, mas a maioria que reconhece aquele esforço que você fez, ou algo que você fez de bom, é reconhecido. E se a pessoa não reconhecer, Deus reconhecerá. Porque os olhos de Deus estão em toda parte, e Ele está olhando para mim, para você, Ele está vendo o seu esforço. Assim como Ele viu que não foi bem feito, o que Caim fez, Ele viu o que foi bem feito que Abel fez. Então, se nós fizermos bem feito, se nós fizermos certo, certamente seremos aceitos. E é isso que Deus pede para mim e para você aqui. Para que o nosso semblante não venha cair. Porque é nós que vamos pagar. É aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe. Então, se o fruto não veio como nós esperávamos, é que faltou alguma coisa a ser feita. Então, precisamos olhar tudo isso. E o que aconteceu aqui com Caim? Ele ficou irado. O semblante dele caiu. E, consequentemente, houve um agravo. Porque não ficou só nisso. Ele ter feito errado de início, ele ter feito uma coisa que desagradou a Deus. Antes de desagradar a Deus, ele percebeu que desagradou ele mesmo. E o desagrado nele acarretou o homicídio. Ele ficou tão irado com ele mesmo que ele resolveu, no momento de loucura, tirou a vida do seu próprio irmão. Olha só, o que acarretou ele não ter feito o certo. Então, se a gente for trazer isso para hoje, para os dias de hoje, as coisas que a gente não faz direito nos acarreta muitos prejuízos. E a gente, às vezes, sofre por isso, mas por quê? Onde foi que eu errei? Começa a olhar lá atrás. Onde foi que você errou? Por que está acontecendo isso com você agora, hoje? No caso de Caim, ele veio tirar a vida do seu irmão por causa de um erro que ele cometeu. Ele não priorizou a Deus. Ele não foi, a sua oferta não foi agradável a Deus. Isso nós temos que prestar muita atenção. E procurarmos, amados, na nossa vida, principalmente quando cristão, porque a palavra de Deus nos cobra. Ele mesmo falou, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Porque você conhece a verdade. Você conhece. Você leu aqui agora. Você está sabendo que Deus quer o melhor de você. E por que eu digo Deus? Por quê? Porque Ele mesmo fala. Estive doente, não fosse me visitar. Estive fome, não me deste de comer.
Aí ele disse, ele falou, mas quando foi que aconteceu isso? Quando você deixou de visitar o seu irmão, seu amigo, seu parente. Quando você deixou aquele mendigo sem dar uma resposta para ele, sem dar uma esmola. Foi a Deus que você rejeitou. Então, amado, nós temos que olhar para o próximo como se estivesse olhando para Deus. Que ele mesmo fala, como é que você diz que ama a Deus? Que você não vê. Como você ama o seu... Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, o seu irmão que você vê, você não ama? Então, são várias cobranças que nós temos. Tudo isso é levado em conta para aquele que conhece a palavra, para aquele que está aqui, ó. E eu estou falando somente desse pedacinho aqui, ó, do 1 ao 7. Nem vou falar do homicídio. Nós temos que trabalhar em cima disso aqui. É muito importante para que sejamos bem-sucedidos nessa vida. Você, nós passamos por muitas provas. Tem momentos que a gente fala, meu Deus do céu, que é isso que eu estou passando? Por que isso? Ai, meus amados, vamos tirar proveito delas. Sabe, eu tô sorrindo aqui hoje para não chorar. Eu estou sorrindo. Porque eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu, daquilo que eu vejo que não está me sendo agradável, está sendo um desconforto para mim, eu preciso tirar alguma coisa de bom disso. Porque eu sei, Pai, que alguma coisa de bom vai ser tirado disso. Porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Se eu estou passando por isso, é para o meu próprio bem. Eu preciso tirar alguma coisa de bom disso, porque o Senhor está trabalhando em mim, está me podando, está me lapidando, para que eu seja melhor. E é isso que eu estou vendo. Ah, eu não quero nem falar. As coisas acontecem do nada, coisas que você jamais prevê. Ontem eu saí para levar minha filha no centro lá de Ribeirão. À volta, parei no posto, abasteci o carro, pus a melhor gasolina que você pode imaginar, mais cara, a gasolina Reis. Paguei. E na hora que eu dei na partida do carro, o carro já começou a falhar. Falei, mas como? Se eu pus a melhor gasolina aqui e o carro apresentou um problema? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Voltei lá no posto, imediatamente assim. Eu não tinha dado 50 metros. Voltei de ré. Falei, escuta, rapaz, que gasolina foi que você pôs aqui no meu carro? Você pôs álcool no carro? Eu falei, não, pus a gasolina que o senhor pediu. Falei, me dá a nota fiscal, por favor. O carro está falhando, o carro está... Dei na partida, peguei, o carro saiu meio... Eu falei, meu Deus do céu. Subi um pouquinho, quando eu comecei a descer, o carro apagou. Apagou. Dei na partida, não pegou. O carro descendo a banguela. Dei um tranquinho no carro para ver se nem com tranco não pegou. Encostei mais na frente.
Quebrou a correia dentada, filha, para encurtar a conversa. Quebrou a correia dentada do carro. Ela na oficina, o carro. Só Deus sabe quanto. Eu tinha esquecido o celular e a carteira em casa. A minha filha estava comigo. Nós, há 3 dias sem energia aqui. 3 dias. Não tinha nem como entrar em contato, porque o celular da minha esposa também já tinha acabado a bateria. Falei, mas tô no mato sem cachorro. E agora? Ai, meu Deus do céu. Andei um pouquinho ali a pé, cheguei no Lava Rápido, perto, e o rapaz falou, tem uma oficina mecânica ali, ó, e abriu esses dias ali. Vai lá, tem um mecânico, conversa com ele. O mecânico foi lá olhar e constatou que realmente tinha quebrado a correia dentada. Já me ajudou a empurrar o carro, encostei lá, deixei o carro lá. Mas e agora? Como é que eu vou para casa? Se eu não tenho telefone, não tenho uma carteira, não tenho nada. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Demorou uns 15 minutos. Uma irmã da minha igreja vinha passando a pé por ali, ia pegar o ônibus. Ah, se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Ai, meu Deus do céu. Essa irmã foi a salvação da pátria. Ela ligou para o irmão lá, o Joaquim. Ele foi na minha casa, passou em casa, pegou minha carteira, meu celular e me trouxe, me levou para casa. Então são coisas, amados, que acontecem na vida da gente. Que a gente não espera. Está ouvindo, né, Marineide? Tô ouvindo. Você dando lá na partida, não foi gasolina, não foi, você deveria ter prestado atenção. Poderia ter sido uma correia que quebrou. E não foi do alternador, não, né? Porque empena a válvula. Quando ela quebra, ela empena a válvula. E Pois é, aí filha. funde o E o motor. Empenou as prejuízo foi válvulas, não grande. foi? O rapaz abriu lá na hora e Empenou as mostrou para válvulas. mim. Penou. Empenou as válvulas. Porque Já você era. dá na partida, você preste É. atenção aqui, agora vamos na parte mecânica. Preste atenção, você vai dar na partida, você está vendo que não está indo, você vai, abre lá o capu, dá uma olhada, porque eu tenho experiência própria nesse assunto. Quando você não está pegando na gasolina, é porque estourou alguma carreira, aí empena as válvulas, Mas veja aí bem, você deixa eu vai te ter que falar. fazer o motor, fazer tudo. Deixa eu falar o que aconteceu. A correia não quebrou. Ela simplesmente patinou. Ela Então, patinou, entendeu? Porque eu coloquei a mão lá e vi que a correia estava lá. Eu vi que ela estava um pouquinho frouxa, mas ela estava lá. Ela não quebrou. estava Depois que o desgastada para poder mecânico, acontecer isso. o mecânico tirou depois e mostrou para mim, olha, seu Mário, quebrou aqui uns 6, 7 dentes aqui, ó. Ela, o É, que aconteceu foi o tensor que ela afrouxou. estava ela estava Eu sei gasta. que deu, eu Mas sei aí, que irmão, tortou sabe o que tudo. é isso? Aí tá, a gente está falando sobre primazia. Primeiro, primeiro para Deus e depois o resto. Quando a gente começa a fazer primeiro para Deus, a gente não tem prejuízo. Agora, quando a gente começa a ver mais a gente começa a ter prejuízo, a realidade. Eu perdi meu óculos, foi um prejuízo para mim. Porque eu, talvez naquele dia eu não dei a primazia para Deus. Não lembro bem, mas eu perdi meu óculos. Então, tudo que a gente vem perder, que seja, como é que diz, para prejuízo nosso, a gente tem que analisar o que, que a gente está fazendo, que a gente não está Pois dando a é, primazia para Deus. é Então, a justamente isso que primazia, nós você deu estamos o falando. primeiro lugar. Você deu a gasolina, a primeira gasolina melhor, deu tudo melhor para o seu carro, mas talvez você não deu o melhor para Deus. É isso que vem a ser. Não estou aqui para te julgar, quem te julga é o Senhor, quem te olha é o Senhor. Mas às vezes a gente olha para dentro da gente e vê. Às vezes a gente pessoa acorda agoniado. Aí eu tenho que viajar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir ali pegar o pão, eu tenho que ir ali fazer o quê? Não, primeiro Deus. Acordou, primeiro Deus. Olha o que aconteceu com Abel. Abel, ele dava o melhor para Deus. O inimigo botou ciúme em Caim.
usando Caim para matar Abel. Então, o ciúme não é de Deus, é coisa do diabo. E a gente tem que analisar bem e saber discernir o que vem de Deus e o que vem do maligno, o que vem do inimigo, do nosso inimigo. Então, aí acontece o que a gente vai ter que agora dar primazia para Deus. Vamos acordar todos os dias, ter na consciência, Senhor, eu quero acordar e eu quero dar o meu primeiro aberto os olhos, meu primeiro abrir os olhos no Senhor. Ser grato, seu Senhor, eu levantei ali hoje, abri a janela, olhei como Deus é tão perfeito, Deus é tão lindo. Eu viajei, os pintinhos estavam tudo pequenininho, tinha nascido ali no quintal do vizinho, eu olhei, aí eu falei, meu Deus, como o pinto está grande, os pintinhos já cresceram, os pintinhos cresceram rápido. Então, a gente, para crescer, a gente tem que dar primazia para Deus, para poder a gente enxergar o que Deus está mostrando para a gente tem que acordar dando o primeiro lugar para Deus, para poder a gente ser lucro, a gente ter lucro na terra. Não adianta o homem acordar e comer o pão de dores. Se você não pegou, você não deu a primazia para Deus. É Deus, primeiro lugar, Deus. E eu quero dizer, nessa manhã eu não sou boazinha, não, mas Deus está me acordando, Deus está me alertando, porque a primazia tem que ser dele. Que nada, a mala está ali, eu não abri até hoje. Não abri, vou abrir na hora que o meu Deus me der a oportunidade de abrir. Não interessa o que é que tem ali dentro, o que interessa é que meu Deus tem que ser o primeiro lugar na minha vida. É o primeiro lugar, irmão. Acorde e dê o primeiro lugar para Deus. Aí agora vem sua família. Vem a sua família, porque é assim que a Bíblia relata. Primeiro a Deus, que Deus é a primazia, e agora a nossa família, porque é do coração de Deus, e a gente tem que orientar os nossos filhos. Se a gente próprio não dá o primeiro lugar, amanhece agoniado. Bora, que tô com pressa, bora, anda logo, bora, entra logo no carro e tal. Não está, como é que diz, em paz. Tem que acordar em paz, dormir em paz, acordar em paz, dar o primeiro lugar para Deus. Eu estou dizendo porque eu estou vivendo, eu vivi esses assuntos e eu não quero mais viver esses assuntos. Eu quero acordar e dar o meu primeiro lugar para Deus, porque se eu der o meu primeiro lugar para Deus, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ter de Deus. Por isso, Deus olhava para Abel e via que Abel dava o primeiro lugar para ele. Então, o espírito ruim de Caim, que habita na terra até hoje, deixando e querendo fazer você tirar o primeiro lugar de Deus. E nessa manhã eu digo, não deixe que o espírito de Caim tire o primeiro lugar de Deus, porque Deus é Deus. E Deus abençoe. Desculpa. Também quero citar aqui, irmãos, né, que eu botei aqui a Bíblia traduzida aqui, e assim, devido, né, a Adão e Eva ter comido do fruto que tudo veio acontecer, né? O pecado ele já estava na terra. Mas a gente tem como, né, reverter, né, a situação, que é não pecar. Porque essa ira de Caim, eu estava lendo aqui na traduzida, ela não foi uma ira imediata, que ele se irou e matou em seguida. Não é algo que ele estava tendo uma briga e ele tirou a vida da pessoa, que muitas vezes acontece, né? No mundo de hoje, ou alguém vem matar e aí a pessoa vai e mata em legítima defesa, no caso. Mas não foi isso que aconteceu aqui, eu lendo, não foi isso que aconteceu, né? Porque quando Caim, no verso 5, ele se irou fortemente e descaiu o semblante, porque Deus não tinha atentado para ele, o Senhor, né, disse assim para ele, ó, se tivesse feito o que é certo, peraí, primeiro ele fez uma pergunta a Caim, no 6. Então o Senhor disse, por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Foi o Senhor que disse para Caim, né?
Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominar você, mas você precisa vencê-lo. Então, o pecado ele já estava à porta. E Caim deu a oportunidade. Caim, nesse momento aqui, ele poderia deixar quieto. Ele poderia procurar melhorar e fazer o que o irmão dele fez. Tirar sua primícia e pegar e fazer. Mas não. Ele pegou, ele preferiu dizer a seu irmão, vamos ali no campo. E aí pegou, levou Abel para o campo, sem nenhuma discussão, foi e matou seu irmão. Então foi um assassinato ali calculado. Não foi algo que aconteceu. Ele se irou e ali foi lá e matou. Imediatamente. O pecado, do mesmo jeito que estava na porta de Caim, ele está à nossa porta a todo momento. Mas a gente tem como dominá-lo. Dominar o nosso pecado, dominar a nossa ira, para que ela não venha entrar e a gente venha fazer coisas, né? Venha fazer coisas que não é para fazer. Ele foi o primeiro a dar sua oferta, mas também foi o primeiro a ter um homicídio, a suicidar o seu próprio irmão. Não foi uma pessoa qualquer, foi seu próprio irmão. Então, com isso, foi acontecendo até os dias de hoje, né? Mas a gente tem essa oportunidade da gente dominar o nosso pecado dentro de nós. Seu Mário quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Já está no horário, quase no horário do... Essa sua colocação foi bem feita. É isso mesmo que Deus nos dá. Ele fala aqui: se fizer certo, é certo, serás aceito. Mas se fizer errado, o pecado jaz à porta. Mas cumpre a ti dominá-lo. Quer dizer, você tem a chance de dominar, de voltar atrás e falar: não, eu estou fazendo isso aqui errado, peraí, eu vou fazer direito. Ah, esse alicerce aqui não está bem feito, eu vou ter que cavar mais aqui. Porque se eu fizer esse alicerce aqui, do jeito que está, a casa vai cair. Então, você tem a chance de fazer certo. Você tem a oportunidade. Deus falou aqui, ó. Está na porta o pecado, né? Mas peraí, é aquilo que às vezes a gente vê por aí. Você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, muitas vezes você está andando na rua, você vê as coisas, você olha, porque você tem os olhos, é para ver, mas você não pode alimentar na sua cabeça aquele desejo que é proibido. Você está me entendendo? É isso que Deus fala. Você está aí na sua frente as coisas para você admirar, para você ver, as coisas são tudo coisas que Deus fez, mas você tem que ver o que serve para você e o que não serve, né? Então você tem o domínio sobre si. É isso que Deus quer de mim e de você. O domínio. Nós temos que ter domínio próprio. Saber o que é certo e o que é errado. Onde a gente deve ir, onde a gente deve ficar. Olha, aqui não serve para mim, eu não vou entrar nesse lugar aí. Então você tem domínio. Você vai se você quiser. Não é verdade? Então é isso que Deus fala aqui. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós temos como dominar o nosso desejo. E se a gente não dominar o nosso desejo, nós seremos escravos do desejo. Aí nós nos tornamos escravos. Então, para nós terminarmos aqui, eu vou deixar aberto do 8 em diante para que a gente possa comentar amanhã. Que mãe. nós só cometemos até os 7. Tá bom? E também a gente não pode, assim, porque o irmão fez, eu não fiz, que eu vou invejar dele, que eu vou ter ciúme dele, né? Porque muitas vezes tem pessoas que não quer fazer e também não quer que a gente faça. Isso gera inveja, né? É Da gente verdade. mal.
falar mal, criticar das pessoas. E não, a pessoa fez bem, a gente tem que estar feliz, porque ela fez bem, e tentar também fazer o bem, né? Tentar fazer o bem. E deixar quem não quer fazer, né? Infelizmente, cada um é por si, e aí cada um faz o que achar, né? Correto. Vamos orar? É verdade, minha filha, é verdade. Que aproveitamento tivemos hoje, né? Graças a Deus. Deus é bom e o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Glória a Deus. É isso aí, minhas irmãs. Eu fico Tomara. feliz por vocês estarem aí. Eu não estava aqui hoje, tem ontem, mas vocês estavam. Isso aqui é importante. Foi a gente ficou pensando, né? Minha tia mandou mensagem para mim, perguntando se ia ter. Aí eu comentei, né, que o Samuel falou que o senhor estava sem energia, mas graças a Deus que já voltou. Aí eu disse, Graças vamos lá um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Aí a gente a entrou na Deus. casa. A gente entrou, aí o senhor entrou, foi benção. Glória a Importante Deus. que nós estudamos. Alguém de vocês quer orar para encerrar? Pode orar, Famílias ora aí. orem. Tá Então, seu correndo, né? ora aí, seu Mário, por nós. Apresenta também a irmã aqui da igreja, que eu pedi até oração a vocês. O nome dela é Eliette. Hoje A ela foi para Eliette. Isso, hoje ela foi para Salvador fazer a biópsia, que ela está Tá com ok. tumor, tá com tumor. Só que vai Tá fazer a bom. biópsia para saber, Tá né, ok. se é mais bonito. Pois bem. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nesta feita, Senhor, para interceder, Senhor, pelos meus irmãos, ó Pai, pela nossa igreja, pelos nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, por todos aqueles, ó Pai, que conhecem a tua palavra, Senhor, e estão aflitos, ó Pai, por um momento difícil, porventura estão passando, Pai. O Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor é o que provê a saúde, a alegria. O Senhor é o que provê, Pai, as necessidades de cada um de nós, Pai. O Senhor está sempre atento às nossas situações. Então, Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Entra com providência em nossas vidas, ó Pai, em nossas causas. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores, ó Pai. Conhecemos a Ti, não de ouvir falar, mas de andar contigo, Pai. Estamos aqui neste momento maravilhoso, Senhor, estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, para que possamos andar firmes. Sabemos, ó Pai, que podemos a qualquer momento escorregarmos, mas o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá o alívio, Pai. Quero te pedir pela vida de Eliette, Senhor, que hoje vai passar por uma prova, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor é que nos dá a vida. O Senhor é que nos dá tudo que possuímos, ó Pai. Visita ela lá, Senhor. Entra com providência, Senhor. Coloca tuas mãos, Pai, nas mãos dos médicos, ó Pai, para que ela venha ser, Senhor, ter conforto, Pai. Alivia a dor desta irmã, Pai. Entra com providência na vida dela, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço dentro da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra diz, se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, pediremos o que quiser e nos será feito. E é pela fé, Senhor, que eu creio que o Senhor vai entrar com providência na vida da Eliette, Pai. Não só da Eliette, mas de todas as minhas irmãs, ó Pai. Da Ruth, da Marineide, da Tamires, ó Pai. Do Fábio, do James, de todos aqueles, ó Pai, que participam constantemente conosco nesse devocional, Pai. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos entendimento, sabedoria espiritual. Nos capacita, Senhor, a estar na tua obra, Pai. Abençoa, Pai, o nosso dia, traz-nos paz e esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro
na certeza da bênção recebida. Amém? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.